Pessoal, ao final da aula, né, será postada uma atividade, essa atividade para ser entregue até às 11 horas da quinta que vem, tá? Vai ter um fórum de dúvidas, mesma coisa, né, no tópico lá, vai ter um fórum de dúvidas, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa, a gente vai postar esse vídeo, e tem um link, né, que nós vamos postar, para vocês acompanharem, e você respondido lá, a mesma forma que foi respondido dessa semana, eu vou colocar semana que vem, tá? Alguns me pediram para poder postar em PDF, não tem problema não, coloquei para postar das duas formas, tá? Em forma de texto, que desse jeito que vocês postaram diretamente no site, né? Foi bem tranquilo, é o jeito mais tranquilo, que pesa menos o celular, os dados, e o outro jeito que pode postar para o PDF, né? Quem quiser também, não tem problema não. Beleza? Eu vou deixar vocês aí, agradecer a presença de todos, tá? Então a aula é síncrona, mas ao mesmo tempo, né, gente, ela é uma aula que pode ser assíncrona, né? Quem não estiver aqui, vocês podem, né, Bruna, pode avisar o pessoal que não tem problema nenhum. Assiste a aula depois, que vai ser postada lá no Moodle e responde, né? Faz a atividade que vai ser postada, deve ser postada até a semana que vem. Beleza, pessoal? Então, um abração a todos, bom ver vocês aí, e tenham uma excelente aula. Com a palavra aí, professor Ariane. Muito obrigado, professor, pelo aceito do convite, e a gente fica muito feliz aí com a sua presença. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Glauco, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, né, para falar para os meninos. Então, meninos, boa tarde. Eu conheço alguns já da matrícula e ali de olhada. Conheci até as mães, né, de alguns. E eu estou muito feliz por esse convite e confesso que eu estou me sentindo até um pouco nervosa, porque é uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão no começo, né? Então, eu penso sempre como foi para mim e o que eu gostaria de ter ouvido e que talvez teria ajudado um pouco, né, facilitado um pouco o meu caminho dentro da medicina veterinária. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu acho que vocês não conhecem e eu queria que vocês participassem, que vocês me perguntassem, tá? Porque eu sei que pode parecer estranho no começo, mas é uma coisa muito importante mesmo dentro da nossa carreira, que é o tema que eu vou abordar aqui. Bom, primeiro, me apresentar, né? Eu estudei na UFLA, a minha formação é lá. O meu mestrado e doutorado, eles foram na área de reprodução, mas eu também já fui concursada no serviço de inspeção. Então, eu trabalhei com inspeção 3 anos. E aí, depois eu fui, né, tinha terminado meu doutorado, comecei a dar aula, eu era pesquisadora também, já antes de vir para cá. E é muito legal que vocês estão no primeiro período, e o Glauco, ele me falou uma coisa sobre vocês, que a maioria de vocês quer trabalhar com a clínica de ruminantes, né? Eu não sei se vocês pudessem falar depois aqui no chat para mim, se vocês pudessem falar, principalmente os que não querem, né, trabalhar com ruminantes, com clínica de ruminantes, porque eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalo. Então, no primeiro período, se vocês me perguntassem, né, meus professores me perguntaram e falaram assim, ó, com o que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar com reprodução de equino. E eu realmente trabalhei com reprodução de equino, ainda trabalho, né, com reprodução de equino, mas eu mudei muito, 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 muito. E talvez se eu soubesse as possibilidades que a veterinária oferece no primeiro período, eu tivesse direcionado um pouco diferente a minha formação. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar um pouco o Glauco disse que falou para vocês das 4 grandes áreas que a gente tem na veterinária, mas o Glauco colocou um link para vocês do Conselho Federal, e aí depois vocês vão entrar lá e vocês vão ver que tem lá 88 áreas listadas, algumas, porque existem mais do que as que estão lá. Então, quando vocês olharem aquilo, vocês vão falar, meu Deus, um veterinário pode fazer tanta coisa, mas tanta coisa. E às vezes, né, a gente acha que sabe, imagina com 17 anos, né?
na faculdade se a gente tem alguma certeza absoluta de alguma coisa, né? Só da morte. Você não sabe que país você vai morar, que tipo de vida você vai ter, o que vai acontecer com o mundo, né? Então, a gente pode realmente gostar de alguma coisa muito. Eu tenho amigos que entraram, que já faziam estágio antes de entrar na faculdade, entraram para trabalhar com clínica de pequenos e tem um hospital de pequenos hoje. Mas eu vou dizer para vocês que 80% das pessoas da minha sala que responderam essa pergunta no primeiro período não trabalham na área que responderam as perguntas. Então, primeiro que a gente não conhece tudo, né? Então, a gente não conhece, como é que a gente sabe se a gente gosta, se a gente tem, né, afinidade? E sempre pensar que vocês têm que ter a sensação que eu tenho. Quando eu vou preparar uma aula ou fazer um projeto, eu acredito naquilo. Eu venho, mas eu venho com prazer. Eu nunca saí da minha casa triste e falar assim, nossa, eu tenho que dar aula. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz e me sinto muito privilegiada por poder aprender cada vez mais e compartilhar, né, isso, essa alegria que eu tenho em aprender e saber sobre o mundo, né, e sobre os animais que tanto, né, são apaixonantes, e vocês vão ver que hoje, por exemplo, eu amo peixes, e eu nunca, na minha vida, né, pensei que eu ia trabalhar com peixes, né, eu trabalho com espécies ameaçadas de peixes, com reprodução dessas espécies, né, com repovoamento. Então, olha só, do cavalo eu saí e fui lá para o peixe em extinção. Então, a gente sempre, né, a gente não pode olhar assim, a gente tem que olhar tudo, todas as possibilidades, né, para que a gente encontre o que eu vou falar tudo aqui hoje, tá bom? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha e ninguém respondeu meu chat aqui, nas áreas de atuação, se tem alguém de uma área diferente que quer trabalhar, sei lá, com salamandras, não sei, mas eu queria que vocês me falassem, porque a gente, na veterinária, a gente pensa nisso, né? Eu quero cuidar de animal doente e, normalmente, cães e grandes. E aí todo mundo fica meio que daquele jeito. Ai, qualidade de leite, Bárbara. Lindo, lindo, lindo. Então, eu vou falar com vocês algumas coisas. A Bárbara vai adorar uma atividade que a gente vai fazer hoje, que tem a ver com leite. Bom, então os meninos estão respondendo aqui, né, algumas outras áreas, e depois vocês vão olhar as 88 para ver quem sabe, né, alguma. Hoje eu vou falar de uma diferente. Então, gente, eu vou colocar aqui a minha apresentação, e não vai ser coisa simples, mas eu preciso que vocês me compreendam. Vocês falaram, professor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Alguém pega o microfone, fala comigo. Eu queria mesmo era ver vocês, a carinha de vocês, se estão com uma carinha boa, se vocês estão se alimentando bem. Vou colocar aqui, então, compartilhar minha tela, tá bem? As meninas do leite. Gente, o leite, eu achei que eu ia fugir, né? Que meu pai tira leite, mas eu não consigo fugir. Eu amo leite, eu amo queijo, eu faço queijo, então é uma paixão, né? A gente herda muito o comportamento da nossa família. Então, eu sou uma menina da roça, na verdade. Bom, então, hoje, na nossa aula, vocês estão me vendo, né? Vendo a apresentação. A gente vai falar sobre competências humanísticas, né? Parece falar, nossa, professora, fala sério, achei que você ia falar de reprodução e inspeção, mas a gente vai falar de competência hoje. Bom, então eu vou contar para vocês a minha história com a competência. Antes de vir para cá, né, eu dava aula em outra universidade e eu passei por um treinamento do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Foi muito legal, porque eu fiz o treinamento, e nesse treinamento a gente desenvolvia estratégias para trabalhar as competências humanísticas, que eu vou explicar para vocês já o que é. E aí, essa proposta do Conselho Federal era o quê? Que a gente formasse os veterinários, que os professores, né, que trabalhavam nas universidades, formassem um veterinário para um mundo melhor.
E o que isso significa, né? Um veterinário para um mundo melhor. E aí, nós vamos começar a falar primeiro o que é uma competência. O que é uma competência? Quando eu falar, aquele veterinário lá da minha cidade é muito competente. O que é uma competência? Então, uma competência é quando eu tenho uma combinação de conhecimento, habilidade e atitude que vai acarretar num desempenho profissional tanto que agregue tanto valor para a pessoa que é o profissional quanto para a sociedade que ela vive. Tá? Então, o que a pessoa tem que saber? A pessoa ela tem que ter conhecimento, ou seja, ela tem que saber o que ela faz, ela tem que ter habilidade, que é saber fazer aquilo, e ela tem que ter atitude, que é o quê? Querer fazer. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu tiver, as meninas falaram ali de clínica de pequenos. Então, vamos lá. Existe um cachorro, né, que tem uma dermatite, e eu sou uma veterinária. Então, ele está com uma doença na pele. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é saber sobre aquela doença na pele. Então, eu tenho que conhecer aquela doença. Então, eu sei o que é aquela doença, e aí, beleza. Mas se eu souber o que é a doença, mas eu não souber, não tiver habilidade, que é o quê? Saber fazer, ir lá, coletar um raspado, diagnosticar aquela doença, e passar um tratamento, eu não sou competente. E, ao mesmo tempo, gente, eu tenho que ter atitude, que é o quê? Querer fazer aquilo. Por isso eu falei de escolher a área. Não adianta falar, nossa, que preguiça, já vem aquele cachorro de novo para eu ir lá com aquele problema. Não, eu tenho que, vamos lá, eu vou resolver o problema desse cachorro. Tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é se vocês conhecem um veterinário competente. Né? Sabe aquele veterinário que falou assim, nossa, aquele lá, eu posso deixar o meu cachorro lá, que vai dar tudo certo, eu posso confiar nele, que ele é competente. Então, ele é uma pessoa que tem o conhecimento, ele sabe fazer aquilo que ele conhece e ele quer fazer. Então, gente, é isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Vocês, independente da área, né, vocês têm que ser o quê? Competentes. Vocês têm que ter competência. E aí, as áreas de atuação, né? O Glauco deixou esse link aqui para vocês. Deixa eu pegar meu mouse, desculpa. O Glauco deixou esse link aqui para vocês e vocês vão entrar, tá? Isso aqui é o Conselho Federal de Veterinária. E nessa página aqui é pequena, não tem nada, muita coisa escrita. Mas ela vai falar o que o Conselho espera de vocês. E lá tá listada essas 88 áreas. 88. Eu coloquei elas aqui nessa figura, né? Tem milhares. Você pode gerir um hospital, você pode trabalhar num laboratório de análise de solo, você pode trabalhar numa fábrica de sal mineral para bovino. Entendeu? E lá, né, eu coloquei uma aqui, que é uma que eu gosto muito, e que é o responsável técnico em aquário. Aqui no Brasil, a gente tem vários aquários, né? Que esse aqui é o de Santos. Eu sei que tem as meninas ali que são do litoral de São Paulo, Caraguá. Lembro, conheci a mãe da aluna. Manda beijo para sua mãe. Então, olha só. A hora que eu fui procurar isso aqui, eu pensei, vou ver se eu consigo saber quantos veterinários tem lá. Aí eu coloquei no Google, veterinário Aquário de Santos. E aí eu encontrei os 2 veterinários que trabalham lá, que são responsáveis pelo aquário. E aí eu lembrei de falar uma coisa importante para vocês. Vocês já ouviram falar no LinkedIn? Se não, LinkedIn. O LinkedIn, gente, é uma rede social, só que para empregos. Né? Então, lá, vocês vão me achar lá no LinkedIn, a única rede social que eu tenho, e uma outra de pesquisador. Então, lá eu coloco o quê? Com o que eu trabalho, no que eu tenho interesse, que eu falo inglês. E aí, você pode contatar outras pessoas. Então, por exemplo, eu vi que os 2 veterinários lá do aquário têm o LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele é útil por quê? Vamos supor, eu quero, meu sonho, os meninos são da clínica de ruminantes. Então, vamos supor que o veterinário mais fodão de clínica de ruminantes é um veterinário lá de Brasília.
Se vocês procurarem ele no LinkedIn, vocês podem mandar uma mensagem. Falar, olha, eu posso fazer um estágio aí? Vocês podem contactar essas pessoas. Então, ela é uma rede de contatos, de network, que a gente chama. Mas aí é de contato para trabalho, tá? Então, é muito legal. Tem aluno que já me achou lá. Então, você consegue colocar, depois que vocês forem se formando, né? Quando vocês se formarem, porque às vezes uma empresa te vê lá. Eu tenho uma amiga, e é verdade, que ela dava aula comigo e uma empresa achou ela lá, pelo perfil dela, que ela tinha, né, feito um pós-doutorado fora, falava, sei lá, 2 línguas. A empresa encontrou ela, fez uma proposta, que sim, irrecusável, e ela foi embora. Então, é importante que vocês também tenham essa visão, tá? De construir esses contatos. E fala assim, professor, me ajuda a arrumar um estágio, não corre atrás, tá? Fala, eu queria fazer isso, tal lugar, eu vi isso, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre essa questão de se inteirar hoje aqui na apresentação. Depois vocês vão entrar lá no link, tá? Promete. Vocês vão ver lá várias coisas legais. Perito judiciário, perito criminal, tem várias coisas, né? Então, o veterinário, eu falo que se eu cansar de alguma coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, que nem se eu vivesse 100 anos, eu ia conseguir trabalhar em 1/3, né, da veterinária. Veterinária realmente tem possibilidades incríveis para qualquer pessoa que entre no curso. Beleza, gente, então vamos lá. Então, existem 2 tipos de competência. Agora que a gente vai se aprofundar no que eu queria falar aqui. Então, os outros professores vão falar com vocês disso aqui, ó, competência técnica. Então, vai a professora falar sobre, na cirurgia, né, você tem que ter destreza, você tem que ser uma pessoa que tem uma certa frieza, né, você não pode se abalar emocionalmente, facilmente. Então, você precisa ter competência técnica. Então, você precisa saber como fazer uma cirurgia, quais músculos você vai incisar, que tipo de ponto você vai fazer. Você precisa saber fazer. Então, não adianta eu assistir um tutorial no YouTube, mas eu tenho que ir lá, saber a pressão que eu tenho que colocar para fazer a incisão daquele músculo, porque eu vou saber, né, se eu preciso pôr mais, se eu puser muita força, eu vou pegar uma artéria, uma veia. E eu preciso querer fazer, tá? Então, isso aqui, para todas as áreas, clínica de pequenos, né, o que você quiser da sua vida, você tem que ter a competência técnica. E aí, antes, né, o que se pensava, os meus professores pensavam? Que eles tinham que ensinar para a gente isso, que eles tinham que me ensinar como que eu faço uma cirurgia, né, e para ir lá e executar uma cirurgia de forma correta, salvar esse animal. E aí, a gente descobre, né? E isso aqui foi óbvio que as pessoas deduziram que não adiantava só ter competência técnica. Um veterinário, ele precisa ter competências humanísticas. E o que é isso? É a capacidade do veterinário, dentro daquela situação que ele se encontra, né? Ele atuar de forma ética, correta, e tá preparado. Então, eu coloquei aqui, como exemplo, né, essa situação aqui, tranquila, né, a veterinária, toda ação lá do conselho, parece muito tranquila o animal aqui, mas e aqui? Isso aqui, gente, são fotos do conselho da tragédia de Mariana, onde os veterinários foram mobilizados. Eu tenho a amiga que esteve lá, eu fui convidada para trabalhar lá, só que era uma consultoria, então eu não larguei meu emprego na época, que eles precisavam de alguém que fizesse o diagnóstico dos peixes que estavam morrendo, né, e eu fui convidada a trabalhar lá. Infelizmente eu não pude, mas doeu meu coração, porque eu queria muito ter ido. E então, como que você vai lidar com essa situação aqui? Eu, por exemplo, né, sou uma pessoa super sensível. Eu choro à toa, imagina, eu ficar lá o dia inteiro chorando. O cavalo chega para ser atendido, eu tô chorando. Não, né? Então, eu preciso, desde a situação do conforto, de estar aqui na minha clínica, né, só receber cachorro lindo, cheiroso, até essa habilidade de uma tragédia, de uma pandemia, né? Como que a gente vai agir?
Então, a gente precisa ter essas competências que a gente chama de humanísticas. E aí, né, a gente tem, dentro da universidade, o que a gente espera de vocês? Então, o que o conselho espera de um veterinário? O que vocês vão se tornar? Então, hoje é um comprometimento, né, vocês no primeiro período falar, eu vou lembrar da professora falando, porque agora eu tenho um direcionamento do tipo de profissional que eu quero ser. Tá? Então, vocês, além desses conhecimentos práticos que a gente vai explicar, desse raciocínio lógico, vocês vão o quê? Adquirir habilidades e valores para que vocês não saiam daqui aquele veterinário babaca que sabe fazer cirurgia, mas que você nem vai. Por quê? Porque, meu Deus, ele é um cara arrogante, né? Que vaidoso, fica postando foto do que ele faz. Então, vocês querem o quê? Que sair daqui significativos para o mundo, para a sociedade. Por quê? Vocês querem estar num lugar que vocês façam parte da transformação para que todo mundo viva bem. Então, todo mundo quer, né, estar num lugar... Imagina só que legal. Aqui, por exemplo, eu tenho um veterinário de confiança. Eu me sinto bem e amparada saber que eu posso contar com ele. Então, isso é legal. Vocês serem pessoas que as pessoas podem contar. Tá? E aí, a gente tem a Organização Mundial de Saúde Animal, que é essa siglinha aqui, OIE. Quem não conhece, vai entrar no site da OIE, que é um dos meus sites preferidos. Eu espero poder falar mais sobre a OIE com vocês futuramente, mas a gente tem uma Organização Mundial para a Saúde Animal. E lá, né, nessa Organização Mundial, os veterinários, eles têm responsabilidades perante o mundo. Então, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela considera os veterinários um bem público mundial. Bem público mundial. Professora, eu não sabia que era tanta responsabilidade ser veterinário. Você é um bem público mundial, você faz parte do mundo. E o veterinário, gente, o que ele espera de um veterinário? Dentro lá da sua cidadezinha, eu lá em Minduri, uma pessoa influente, uma pessoa que ela é um líder nos assuntos relacionados aos animais, aos humanos, à saúde dos ecossistemas. E o médico veterinário nessa tríade aqui, né? Na saúde e bem-estar dos animais e das pessoas, a saúde pública e a segurança alimentar, que teve gente que falou dos alimentos, eu achei ótimo, porque é uma área excelente e não falta emprego, então, porque as pessoas nunca vão parar de comer, né? E independente, gente, da área de prática, vocês sempre vão pensar nisso aqui, tá? Não adianta, eu trabalho ali na minha clínica em São Paulo, eu só atendo cachorro de gente rica. Você está inserido num mundo do qual você não consegue se dissociar. Então, você é um bem público, tá? Você faz parte do todo e você tem que contribuir para o desenvolvimento. E aí é óbvio que a gente vai, né, trabalhar dentro do contexto que a gente está para ser o melhor possível. Quais desafios vocês vão enfrentar? O que a gente enfrenta, né? Tem enfrentado. Quem entrou cedo na aula me viu debatendo com o professor Glauco sobre encontraram o Covid em uma asa de frango de uma marca brasileira famosa na China. E isso, gente, vai ter um problema sério. Por quê? Porque vai embargar, e aí o Brasil vai perder um monte de estoque, vai gerar um desequilíbrio econômico muito grande. Por quê? Porque a China é o principal comprador de carne no Brasil. Então, isso é muito importante. A gente está inserido. E aí você pensa em toda uma cadeia, né? Que tem a pessoa que produz a ração para esse animal, a pessoa o veterinário que trabalha lá, que cuida da doença. Então, é uma cadeia toda, né? E envolve vários veterinários. Então, o que a gente enfrenta hoje no mundo que a gente vive atualmente? Os nossos principais desafios como veterinários. A gente tem aumentar a produção global de alimentos. Por que a gente precisa produzir mais alimentos, gente? Porque a população não para de crescer. A população, se vocês... alguém depois pode me pedir, tem um site que chama Worldmeter, que ele vê, que ele fala, né, quantas pessoas estão nascendo e morrendo, você vê lá por segundos.
Ainda que a gente tenha a pandemia, a quantidade de gente que nasce por dia é extremamente superior à quantidade que morre. Então, a população está crescendo. E essas pessoas que estão nascendo, né, e a expectativa de vida aumentando, elas têm que comer. Então, a gente tem um espaço igual para produzir para muito mais gente. Esse é um grande desafio. Esses alimentos, gente, eles têm que estar seguros. E é responsabilidade, né, do veterinário, tudo isso aqui. Então, a parte, todos os alimentos de origem animal, desde o mel até aqui a minha linguiça, é tudo responsabilidade do veterinário, tá? Existem várias doenças zoonóticas emergentes, então vocês sabem, né, a gente está passando pelo Covid, que provavelmente veio, né, de um morcego, o estudo da Nature, que é o mais aceito pelo sequenciamento do DNA, ele veio de um morcego, então tem tudo a ver com a gente. Então, tem várias doenças, como raiva, brucelose, tuberculose, que são muito importantes no nosso país, que são transmitidas para seres humanos e que vêm, né, são veiculadas por animais. E a questão da conservação, que é de extrema importância a gente conservar a nossa fauna, manter a biodiversidade, né, e se responsabilizar. Não é desmatar mais a Amazônia para plantar mais soja para ganhar mais dinheiro. Não. A gente tem que pensar que a gente está inserido nesse mundo, que a gente tem que ter um mínimo de respeito e destruir, né, o menos possível, que é a sustentabilidade. A gente crescer, mas sem causar impacto. Então, os netos de vocês terem a possibilidade, né, de ver o que vocês viram, de ter a mesma qualidade e a diversidade que vocês tiveram. E a nossa educação, gente, ela é isso aqui de todos os cursos. Ela é baseada nesses 4 pilares, isso aqui é do Ministério da Educação. A gente tem que aprender a conhecer, né? Então, conhecer a veterinária, os animais, a fisiologia, aprender a fazer, que é como que eu faço para o meu alimento ser seguro e saber que você pode comer e não ficar doente. Mas aí, a gente vê que a parte técnica é só metade do nosso curso, que é a parte de conviver, aprender a conviver e aprender a ser é metade do nosso curso. E aí eu vou contar para vocês que, para mim, sem dúvida nenhuma, a metade do aprender a conviver e aprender a ser foi muito, mas muito mais difícil para mim. Eu estudei na UFLA e lá na UFLA as minhas habilidades técnicas, elas foram impecáveis. O meu curso ele me possibilitou aprender a conhecer e a fazer sobre o que eu quisesse. Desde a clínica de pequenos, da clínica de grandes, a produção animal, eu aprendi. Mas aí, quando eu fui trabalhar, a minha maior dificuldade foi o conviver. Então, eu não sei se vocês pensam isso, e eu conversei isso com o Glauco, né? Eu acho que ele mencionou com vocês que 50% das pessoas são contratadas, né? Então, pela habilidade técnica. Por quê? Porque a habilidade técnica, gente, vocês pensam que é mais difícil, mas não é. Então, qual que é a habilidade difícil? Essa aqui, conviver, ser. Então, 75% das pessoas são demitidas porque elas não têm essa habilidade aqui, de conviver e de ser. Então, às vezes, se você tem uma empresa, isso eu falo por experiência própria, também já trabalhei em outros lugares, é muito mais fácil você contratar uma pessoa que tecnicamente ela não é tão boa, às vezes ela não sabe aquilo ali direito, mas ela é uma pessoa que tem vontade de fazer, que quer aprender, que é simpática com seus colegas. Você vê que a pessoa é uma pessoa fácil de lidar, que ela é fácil de conviver. Por quê? Porque eu treino ela. Agora, uma pessoa que chega lá, eu sei fazer cirurgia, eu sou muito bom, eu sou muito foda. Essa pessoa, gente, ela tá tão lá embaixo no ser, sabe? Ela tá na vaidade, que ela não tá aqui preocupada, falando, não, eu quero ser um bom cirurgião, por quê? Porque eu quero contribuir para o mundo melhor, porque eu quero viver melhor. Porque se eu for melhor, o meu ambiente vai se transformar. Como é que é bom você acordar e ver uma pessoa feliz, uma pessoa que tá de bem? Essa pessoa, ela fica mais bonita, né? Agora, quem quer ficar perto daquela pessoa da sala que é cri-cri todo dia? Nossa, gente, que bosta, né? Nossa, que saco, professor chato. Não, todo mundo não. Matéria difícil, mas vamos lá, né? A gente quer estar perto de quem põe a gente para cima, tá? Então, pensem nisso.
Se vocês têm dificuldade, né, essa parte da inteligência emocional que a gente fala, que é a inteligência intrapessoal, né, que é você se conhecer, e a interpessoal, isso é muito importante. Eu trabalho isso, gente. Eu trabalho isso todo dia. Eu tenho uma pessoa que me orienta, né? Eu vou numa psicóloga que fala, olha, você tem que melhorar a sua empatia e aprender a se colocar no lugar do outro, ver a dificuldade. Então, isso aqui não é todo mundo, né, que tem essa, sabe conviver bem, que é aquela, muito pelo contrário, né, é difícil você falar, nossa, aquela pessoa ali todo mundo gosta, que é o meu pai todo mundo gosta, mas eu não herdei, né, toda essa inteligência interpessoal do meu pai, eu tenho que trabalhar, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, sou muito perfeccionista, então eu tenho muita dificuldade de trabalhar com outras pessoas, né, e isso é uma habilidade que eu venho trabalhando, para entender que a outra pessoa às vezes faz mais devagar que eu, ou ao contrário, né? Nossa, eu preciso de mais tempo. Então, isso aqui é o mais difícil. Como que a gente vai fazer isso? Então, quando vocês terminarem a faculdade, o que vocês têm que pensar? A primeira coisa que vocês têm que pensar que os veterinários eles estão, né, responsáveis pelo bem-estar, pela saúde e também pela sustentabilidade do meio ambiente. Como que a gente vai fazer isso? Então eu vou dar o exemplo eu aqui em Bambuí. Eu cheguei aqui e eu nunca tinha vindo a Bambuí, né? Então eu não conhecia aqui, mas eu conhecia a canastra. Eu gosto muito de natureza, né? Então, gosto de escalar, de mergulhar. Então, eu já tinha vindo até a canastra e eu gosto muito de queijo. Então, eu conheci os queijos, né? Então, tinha esse contato. Aí, quando eu cheguei aqui, eu precisei entender um pouco como que é a dinâmica. Por quê? Então, vamos supor, eu quero trabalhar, né, com os peixes, com a reprodução dos peixes. Mas o que eu tenho aqui? Eu saí do Rio Grande, aqui é o Rio São Francisco. O que as pessoas aqui têm de relação com esse rio? O que as pessoas é importante culturalmente aqui em Bambuí, né? O que as pessoas gostam de fazer? Essas pessoas aqui, elas têm uma ligação forte com o rio. Então, eu preciso conhecer para saber como que eu posso ajudar. Né? Então, como que eu posso ajudar vocês aqui em Bambuí e a nossa região a se desenvolver? Como que eu posso exercer uma influência aqui na cidade para melhorar? Uma das coisas que já tem sido feita pelo nosso curso, que vocês perceberam, é que aqui tem um grande número de cães, né, nas ruas. Eu saio para passear com os meus cachorros, às vezes eu não consigo, porque tem tanto cachorro solto que avança nos meus, e muito cachorro doente, né? Aqui tem muita doença, muita. Aqui tem leishmaniose. Então, olha só, como é que eu, né, com os meus cachorros aqui dentro de casa, saio e fecho os olhos para isso. Isso foi uma coisa que já me preocupou, né? Isso não só eu, como outros professores. Então, não adianta eu me fechar aqui no meu mundo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que entender por que as pessoas daqui também têm tantos cachorros. Né? Então, é interessante. Eu ainda, como teve a pandemia, eu ainda estou coletando informações, né, sobre esse novo ambiente. Mas eu estou aqui, né, já estou aqui sozinha em Bambuí e tenho me adaptado, que é uma outra qualidade muito importante do veterinário, que é a capacidade de adaptação, né, de se virar naquele meio que ele está. Sempre de forma ética. E outra coisa, não adianta por exemplo, eu sei que a leishmaniose, né, uma zoonose, não adianta, vamos fazer um projeto lá no IF, e aí a gente pega e trata, sei lá, os cachorros, e a comunidade? A comunidade, ela precisa saber que a gente sabe disso, que existe, né, todo um protocolo a ser feito em relação a isso, então a gente precisa comunicar o nosso saber, porque não adianta eu saber e se as outras pessoas não se mobilizarem, isso não transforma o ambiente. E a gente quer o quê? O desenvolvimento. Eu quero sair aqui em Bambuí e não encontrar nenhum cachorro assim. Então, a gente pode fazer isso, né? Então, óbvio que a gente vai começar do ambiente onde a gente está e falar a linguagem das pessoas. Então, não adianta eu chegar para o produtor e... Eu vou ter que contar essa história porque eu li essa semana na minha pós-graduação um exemplo do Paulo Freire, que é um professor que, não sei se vocês já ouviram falar, mas falecido, e ele fala que
conta uma história que ele chegou numa propriedade, né? E ele perguntou como que a pessoa tratava a doença da vaca, uma ferida. E aí o proprietário falou que ele fazia, sabe o quê? Que todo sangue, né, a secreção que saía daquela vaca, ele benzia o que caía no chão. E aí? E aí eu li aquilo e falei, meu Deus, o que eu ia falar para essa pessoa, né? Então, é lógico que aqui no grupo vai ter gente que acredita que benzer, né, adianta. Como é que eu vou chegar e falar pro produtor, olha, você tá louco de fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que dar um antibiótico. É assim que eu tenho que falar com ele? Ele nunca mais vai me receber lá e eu não contribuí, né? Eu não fiz parte do meu meio de forma correta, eu não tive a minha competência humanística. Então, eu vou falar para ele, olha, mas deixa eu te falar, se você fizer isso aqui também, vai te ajudar. Você reza com muita fé, mas passa isso aqui também. Então, às vezes, isso é difícil, né? Porque você fala, meu Deus, o que eu faço nessa situação, né? E às vezes a gente não está preparado. A gente fala, não, não adianta você fazer isso, não. Né? Então, você tem que ter um jeito para falar. E isso é muito difícil. Porque você sabe o antibiótico, mas falar com aquele produtor é difícil. Né? Ele foi lá e fez a reza dele, e você vai falar como com ele? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Gente, quais são as competências, então, humanísticas do veterinário? Agora, com vocês, o que vocês têm que desenvolver? Isso é sério, tá? O que o conselho espera que nós, como professores, trabalhemos com vocês, né? E o que vocês realmente adquiram isso aqui. Então, vocês têm que desenvolver essas 6 competências, tá? Então, a primeira competência é a atenção à saúde, a tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente. Então, vocês, além das competências técnicas, né, fazer cirurgia e saber tratar doença, vocês têm que saber desenvolver essas competências aqui, tá? Então, como que eu sei que você é competente? Eu, como professora, eu vou avaliar o quê? As suas habilidades, né? Se você sabe fazer aquilo, se você quer fazer aquilo, as atitudes que você demonstra. Nossa, professora, vem cá que eu vou ajudar a senhora a pear essa vaca, vai não sei o quê. A atitude que você demonstra num determinado cenário, né? E esses comportamentos. Então, eu vou ver, olha, a Lara ajudou o colega aquele dia lá, ele estava com dificuldade, eu vi que ela foi lá e cochichou, que ela falou, não, vem cá, deixa eu te mostrar que o casco é aqui. Então, eu vou observar vocês quanto a isso, tá? E eu fui treinada para observar isso, que foi o que eu disse, um privilégio. Porque antes eu não conseguia, né, ter essa visão, mas hoje eu vejo. Então, foi o que eu falei para vocês, não adianta tirar nota boa na minha prova, mas se a hora que um colega falou assim, eu não consegui fazer aquele exercício lá, me ajuda. Você fala, eu não, vou assistir Netflix. Eu já sei. Vocês não querem ser essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ninguém quer perto. Vocês querem ser uma pessoa legal. E eu tenho certeza disso. Então, eu me empolguei com esse aplicativo aqui, vocês vão ver que eu fiz tudo assim, tá? Mas eu vou resumir para vocês, né? Porque é muito chato também a apresentação. Eu não sou uma pessoa que gosta de coisas longas e chatas, então sempre a gente vai tentar fazer coisas mais legais, que não sejam pesadas, né? Como vocês têm que fazer quando forem falar para um produtor. E eu vou falar um pouco sobre o que vocês têm que desenvolver em relação a essas competências. Então, atenção à saúde, gente. O que a pessoa que, para atenção à saúde, ela tem que saber como é a comunidade, o que a comunidade precisa. Ela precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Ela precisa deduzir. Olha, tem macaco aqui, febre amarela. Precisa. As pessoas estão matando os macacos. Olha só, o que a gente pode fazer? As capivaras lá em BH, febre maculosa, o que a gente faz? Né? Vamos fazer castrar as capivaras. Fizeram isso. Vamos monitorar. Então, vocês têm que observar, ter essa capacidade, sabe? De fazer conexões entre um conhecimento e o outro. Observar o meio. Então, é importante que vocês desenvolvam isso. E ter curiosidade, falar, olha, e agora? Né? O que é isso? O que eu posso fazer? Então, é se envolver.
Tá? Então, a atenção à saúde, ela tem várias, né, características, mas a gente tem que ter essa sensibilidade para o meio. E vocês são, né, obrigados a desenvolver essa competência. E a tomada de decisão? Uma pessoa, então, vamos supor, você recebeu um carregamento de essa carne que chegou lá na China. Essa carne, vamos supor que foi aqui no Brasil, que a China tivesse mandado para a gente, sei lá, 50 milhões de toneladas de carne e a gente achou uma asa que estava com Covid. O que vocês vão fazer com isso? Vocês têm que tomar uma decisão rápida. Né? Então, a tomada de decisão, ela envolve o quê? Primeiro, você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ver todas as alternativas. Quais são as alternativas? Eu vou analisar todas essas alternativas, eu vou tomar a melhor decisão baseada em conhecimentos técnicos, né, em basamento científico, e eu vou fazer isso sempre olhando o lado do outro, né? Quem me vendeu isso? Eu não vou pagar. Vocês têm sempre que observar todo o cenário, tá? Avaliar as informações, analisar e aí tomar a decisão correta, tá? Então, isso aqui é super importante dentro de qualquer área que vocês tenham. E a gente é inseguro, gente. É inseguro. Uma pessoa que é boa em tomar decisão é uma pessoa autoconfiante, né? Então, ela pensa, ela fala, não, vou pegar minha racionalidade, vou avaliar isso aqui e vou tomar uma decisão. E a gente, né, é muito inseguro, principalmente no início da carreira. E vocês vão, né, tentar treinar, vão, né, ser treinados aqui na faculdade para isso também. A comunicação, saber se comunicar. Então, falei para vocês, né, que dessa questão lá do produtor que benzia o sangue que pingava da ferida. Como que eu vou me comunicar com ele, né? Como que eu vou chegar a ele? E aí, gente, a gente tem que aprender uma coisa muito importante. Como é que eu vou me comunicar com uma pessoa se eu me julgo superior a ela? Não, eu fiz veterinária no Instituto Federal. E aí eu sei que esse cara aqui tá louco. Né? Por que eu tô julgando ele? Tem um monte de coisa que aquele cara sabe que você não faz ideia. Ele sabe o dia que vai chover. Ele percebe, ele tem uma percepção da natureza que você jamais vai ter. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse modelo na cabeça dele, né? E aí você tem que se comunicar corretamente com ele. Então, você tem que ter uma linguagem acessível, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber falar com o diretor de uma empresa. Então, você também precisa da autoconfiança, você precisa ser uma pessoa, né, que fala bem, que se expressa bem, que tem empatia pelo próximo, se coloca no lugar dele, né? Ele nunca saiu daquele lugar onde ele mora, ele nunca, né, teve a oportunidade que vocês estão tendo de estar aqui na universidade, de ver tanta informação. Então, a gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter humildade para chegar a todos, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo para não esquecer. Domínio de pelo menos uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação. A habilidade de comunicação tem a comunicação escrita também, porque é óbvio que às vezes vocês vão ter que fazer um informativo da cooperativa, então vocês têm que saber o público que vocês estão falando, né, qual linguagem vocês vão usar, serem objetivos e claros, mas lá no conselho fala que vocês também têm que ter essa habilidade da língua estrangeira. E a gente não tem desculpa mais hoje em dia, tá? A gente tem possibilidades de estudar, e na minha época, por exemplo, eu vim de uma família muito humilde. Então, estudar o inglês para mim foi um grande desafio, mas eu estudei. E eu tive que correr muito atrás. Mas hoje tem curso online, eu mesmo estou me aprimorando. Eu assisto jornal em inglês à noite, e todos os dias eu treino, né, um pouco de inglês. Eu falo, eu já tive a oportunidade de fazer curso no exterior, mas foi uma coisa que foi conquistada. Tá? Então, professora, inglês é impossível. Não. Tudo você é capaz de aprender. Gente, qualquer coisa. Não existe isso. De todas as inteligências, elas podem estar mais, né, superficiais, aquela pessoa que já nasce sabendo desenhar e fala bem, ou mais profundos. Mas não significa que você não consiga adquirir essas habilidades. Tá? Então,
todas são passíveis de serem trabalhadas. Ai, professor, eu tenho vergonha, eu tremo. Sim, mas todo dia a gente vai treinar um pouquinho. Eu tenho uma amiga que ela vai até dar uma palestra para os meninos da fisiologia, ela trabalha com cirurgia equino. Ela está fazendo escola de teatro para poder melhorar a oratória dela como veterinária. Olha só, né, a responsabilidade que ela se deu, porque ela achava que ela não tinha aptidão, né, total de comunicação. Então, a gente dá um jeito, né? E os professores, óbvio, sempre para ajudar. Outra coisa, gente, liderança. Como ser um bom líder? Ariane. Oi. Pode fazer uma pergunta? Claro! Você falou do LinkedIn, mas você acha, tipo assim, a gente no primeiro período pode fazer um LinkedIn agora? Ou você acha cedo? Não, vocês podem fazer, por quê? Então, estudante de veterinária, e aí você coloca lá seus interesses, né? Por exemplo, eu sigo a página da FAO, eu sigo a página da OIE. Então, quando eles atualizam qualquer coisa dentro da organização ou de uma empresa, posso seguir, por exemplo, não estou fazendo propaganda, viu, gente? A Pfizer, a Merial, empresas grandes de medicamento. Eu sei quando eles lançam um medicamento novo, né? Mesmo que vocês não estejam, né, buscando oportunidade de estágio nesse momento, vocês já terem um perfil, né? Vocês vão conseguir, ao invés de ficar, ou segue, né, no Instagram e tal, vocês conseguem se atualizar desse conhecimento técnico, sabe? Mas aí vocês avaliem. Eu só queria que vocês soubessem que existe isso, porque eu vejo o emprego, por exemplo, eu sei, a minha amiga está trabalhando numa empresa multinacional de nutrição. Aí eu falei, nossa, eu posso falar com ela, às vezes os meninos vêm aqui falar com os meninos. Então, você vai ter informações como se, né, igual você tem, a professora foi para a praia. Ao invés disso, fala, nossa, olha só, a professora estava lendo isso aqui. Então, vocês conseguem, às vezes eu compartilho uma questão de saúde, né, ou dentro de uma empresa, desenvolver um novo produto. Mas entrem lá e avaliem, tá? Mas principalmente, eu tô falando porque depois, quando vocês quiserem estágio, vocês vão precisar dar uma olhada por lá, tá? E, Tá bom. E aí vocês conseguem ver do mundo inteiro, gente, porque o LinkedIn não é do Brasil. Então, vocês vão saber, esses dias no meu portal de pesquisador, teve um pesquisador que elogiou uma pesquisa minha lá na China, pensa. E aí, às vezes, eles me mandam pergunta, pedem meu trabalho. Então, é legal, sabe? Porque não é uma coisa assim, tal pessoa estava lá bebendo em tal lugar. É uma coisa assim, nossa, né? A pessoa estava fazendo um trabalho. Lá na China, leu meu trabalho. Eu fiquei super feliz. Então, aí, às vezes, alguém vai lá e fala, a Ariane é boa nisso, porque lá você pode falar qual competência a outra pessoa tem. Então, por exemplo, não sei lá, o Glauco, por exemplo, o Glauco tem uma inteligência interpessoal admirável, né? Ele sabe lidar, ele é uma pessoa calma. Então, às vezes, eu coloco lá, o Glauco é um bom líder, né? Então, é para isso. Mas depois vocês vão entrar lá, vocês vão discernir se é o momento, né? Às vezes a gente fica com muita, eu preciso fazer estágio, eu preciso disso, mas... É mesmo. Não é? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta de aprender tudo. Mas é assim mesmo. Isso aí a gente, esses conflitos aí a gente vai ter o tempo inteiro, tá? Mas gostei que você perguntou. Obrigada. Quem falou? Oi? Quem que tá falando? Milena. Milena, é porque eu não tô vendo nada, então não sei. Que bom que você... Tá bom. Bom, Obrigada. e aí a liderança, gente. O que é um bom líder? Esse aqui, olha só, vamos prestar atenção. Um bom líder, gente, ele sempre vai avaliar todo o seu grupo individualmente. Então, eu vou avaliar vocês um por um, e aí eu vou olhar, essa pessoa aqui tem esse potencial, essa habilidade. Beleza, eu vou estimular essa, mas essa aqui ela não é boa. Eu vou ajudar ela nessa aqui. Então, eu vou pensar o quê? No desenvolvimento do meu grupo, na harmonia entre meu grupo. Eu vou me colocar no lugar do outro. Eu vou inspirar as pessoas, né? Falar, gente, eu tô numa empresa. Se todo mundo trabalhar aqui, amigo, ninguém puxar o tapete um do outro, é bom para todo mundo. Por que eu não posso ser feliz vendo o outro ser feliz, gente? Por que todo mundo acha, eu tirei 9,5, mas eu tirou 10. Por quê? Tira isso, gente. Tira isso de vocês. Tira isso. Não existe isso.
Normalmente, e esse negócio da nota eu falo por mim, porque eu adoro tirar nota boa. E isso não quer dizer nada. Mas eu fui treinada, né? Minha mãe falava, menina, você tem que tirar 10. Então, para mim, foi muito difícil tirar isso de mim, sabe? Porque aí você gera uma competitividade, mas que é ruim. Eu não quero que todo mundo tire 10 comigo, eu quero tirar 10 sozinho. Não, eu quero que todo mundo tire 10, porque eu quero que todo mundo seja feliz, e todo mundo sendo feliz, eu vou ser mais feliz. Por quê? Porque eu não preciso conviver com aquela pessoa mal-humorada, com aquela pessoa que é do mal, né? Olha só como que tudo isso faz sentido. Então, isso eu posso dizer, eu nunca passei por cima de ninguém para conseguir nada. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Tudo que eu pude fazer para ajudar, eu fiz. Né? Meus colegas, tanto na faculdade quanto no trabalho, vocês, assim, do trabalho onde eu saí super bem, continuo trabalhando com as pessoas de lá, e elas sabem que podem contar comigo. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo que ele foi promovido, né, a diretoria de uma empresa muito fodona. E aí ele mandou, e aí, minha amiga, como que você tá? E eu mandei para ele, falei, olha, ele falou que estava muito difícil, né, muita responsabilidade. Aí eu falei para ele, eu falei, você sabe que pode contar comigo. Ele mandou um eu sei enorme. Aquilo ali para mim, eu falei, pronto, né? Aquela pessoa lá que eu admiro tanto sabe que pode contar comigo. Né? Então, isso é muito bom, gente. Sabe? É bom ser legal. E tudo, né? Ser entusiasmado, ter determinação, autoconfiança, proatividade, e tudo isso, tá? Então, aqui tem uma palavra que eu coloquei aqui, que é a oportunidade. Um bom líder, ele cria oportunidade. De eu desenvolver vocês. Então, eu vou dar oportunidade. Olha, vocês vão ver que na cirurgia, tem sempre os fominhos da cirurgia. Eu quero fazer todo dia, né? E aí, o professor ele vai chegar, olha, vem cá você. Vou te dar essa oportunidade hoje. Ô, professor, eu tenho medo, eu tremo. Vamos com calma. Então, eu vou te dar um bom líder, ele dá uma segurança para aquela pessoa se sentir à vontade, principalmente para errar. Porque é errando que a gente aprende. Nossa, as coisas que eu erro, eu nunca mais esqueço, é impressionante. E eu sempre tento acertar, né? Claro, eu sou muito perfeccionista. Mas pensa o quanto é bom, né? Você se sentir seguro. Falou, nossa, a professora Ariane, ela deu aquela palestra pra gente, parece que ela é legal. Lá na aula dela, eu tô com vergonha, mas eu vou pedir para palpar a vaca, porque eu fiquei sem jeito. Meu pai lá na roça fica, eu sou menina, ele não me chama para mexer nas vacas, mas eu queria pelo menos saber como é que é. Né? Você vai se sentir seguro perto de um bom líder. Né? E isso vai aumentar o desempenho de toda a equipe. Tá? Então, vocês também têm que ser bons líderes, em qualquer área. O líder dentro de um pet shop, aquela pessoa que está fazendo a tosa torta lá no meu Spitz, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês meu cachorro. Então, você chega para ela, ao invés de você dar um sermão, você fala, tem um vídeo lá no YouTube que a tosa, o Spitz, ele não pode cortar, fazer a tosa com a máquina, tem que cortar só com a tesoura, porque pode ser que o pelo dele não cresça, mas é difícil. Você quer fazer um treinamento? Eu chamo alguém aqui, olha só que legal, né? Ao invés de demitir a pessoa, falar, ela não sabe, né? Então, o líder, ele não cria conflito, ele resolve. E isso vocês vão trabalhar também. Administração e gerenciamento, que vai, né? Tudo aqui é meio que junto. Isso aqui, gente, eu tenho uma equipe. Eu tenho que administrar e gerenciar. Eu tenho um monte de problema. Como que eu vou fazer isso corretamente? Eu tenho amigos que eram excelentes veterinários e abriram clínicas e faliram. Por quê? Porque não sabia que tinha que fazer uma lista de estoque de entrada e saída, de quanto dinheiro que entra, quanto que está saindo, uma planilha de custo. Vocês vão aprender isso aqui, na administração e na economia. É muito importante. Uma pessoa que não sabe gerenciar o seu tempo. Então, eu, por exemplo, hoje, né, eu sabia que eu tinha que falar isso com vocês e eu tinha outras coisas para fazer. Então, eu pensei, eu vou acordar mais cedo, então eu acordei às 5, e aí eu fui e fiz a minha ginástica, que hoje era dia de perna, então eu precisava de um tempo maior, e aí eu fiz o que eu tinha que fazer, que eu estou terminando de escrever um livro, e aí me preparei para poder, ainda fiz uma yoga hoje antes da apresentação de vocês, de 20 minutos, e vim aqui. Então, eu gerenciei meu tempo. Como que a gente faz isso? A gente faz um planejamento, né? E aí a gente coloca as prioridades, o que eu preciso fazer, e o que, se der tempo, eu faço,
né? Se não, infelizmente, amanhã eu vou programar. Normalmente, antes de dormir, eu programo meu dia. Então, eu já sei que horas eu vou acordar, o que eu vou fazer, quais são as minhas tarefas, e óbvio, o mais difícil a gente faz primeiro, né? Então, como mais difícil é para mim, né? Às vezes à tarde, eu vou fazer um exercício, às vezes você já está cansado, então eu já faço, acordo e vou no susto. E escrever. Escrever artigos eu acho um pouco difícil, né? Então, normalmente, quando eu tenho que escrever artigo, a primeira coisa que eu faço, e aí eu já fico livre. E isso dá uma sensação boa, né? Então, a gente tem que administrar e gerenciar equipes e a nós mesmos. E a última, né, que eu coloquei aqui o símbolo da internet, educação permanente. Então, sabe aquele veterinário lá da cidade de vocês que tem 60 anos e que faz igualzinho ele fazia quando ele saía da faculdade? Vocês não vão ser assim, né? Então, a educação permanente, ela é o quê? Você sempre aprimoriza, né, o que você já sabe e adquire novos conhecimentos. Então, hoje, vamos supor, eu tenho essa ferramenta de diagnóstico. Eu, por exemplo, e a professora Michelle, nós estamos fazendo um scanner de celular para achar a planta tóxica. E ele vai ficar pronto. Quando vocês formarem, vocês vão falar, nossa, cheguei na fazenda, o proprietário falou assim, essa vaca aqui comeu erva. Aí vocês vão, ao invés de lá olhar a planta e falar, meu Deus, será que essa planta... Vocês vão pegar o aplicativo da professora Ariane e da professora Michelle, vão passar, realmente, essa planta aqui, ela causa isso, vai ter sangue na urina. Então, vocês têm que se atualizar. Mas atualizar, gente, não é seguir a pessoa no Instagram. Atualizar, né, você ter uma fonte confiável de informação, saber o que é verdade. Vocês vivem no mundo do fake news, que é uma coisa louca. Eu postei uma pergunta para os meninos sobre a respiração das baleias, muitas pessoas colocaram informações incorretas nessa questão. Por quê? Porque tem gente que nunca estudou na vida e vai lá e faz um blog. Ninguém faz uma prova para você fazer um blog. Você pode ir lá escrever o que você quiser. Então, vocês vão fazer uma disciplina. Alguém responde aí para mim? Vocês estão fazendo metodologia científica? Abre o áudio aí que eu não vejo o chat. Ainda não. Eu acho. Eu, Milena, já fiz porque eu puxei a matéria na zootecnia, porque eu troquei de curso. Eu já fiz. Tá, mas os outros ainda não. Tá. Não, ainda não. Vocês vão ver que vocês vão falar assim, meu Deus, que matéria chata. Não fala isso, viu? Eu já fui professor de metodologia. Mas tem uma coisa na metodologia que é muito importante, que é saber pesquisar. Então, vocês têm que saber pesquisar, gente. Vocês têm que saber qual informação é a informação correta. Porque o que eu já vi de veterinário falando besteira... Nossa, nutricionista. Né? Eu falei do meu doutorado, mas meu doutorado é em reprodução e nutrição. E aí, eu fiz todas as disciplinas de nutrição. Então, metabolismo de lipídios, eu estudei 1 ano. Então, eu tenho um conhecimento razoável de nutrição. E gosto muito, né, de nutrição. Nunca fui no nutricionista na vida, mas adoro nutrição. E eu vejo, falo, eu não acredito que essa pessoa tá falando essa bobagem, né? E aí, quando as pessoas ficam falando mal de leite, nossa, aí que eu morro mesmo. Então, as pessoas, né, hoje cada um fala o que quer, e aí, às vezes, a pessoa não tem um embasamento técnico, né, para escrever um blog, mas ela acha que sim, né? E aí é a mesma coisa com youtuber, então vocês têm que tomar muito cuidado. Tem muita gente boa, viu, gente, que está difundindo informação legal, mas tem muita gente que não tem ideia do que está fazendo. E outra coisa da educação permanente que o Conselho fala é que a gente tem que ter conectividade não só dentro do nosso país, a gente também tem que fazer esse intercâmbio de informações com o mundo, porque como a gente falou dessa questão do frango, gente, o que acontece nos Estados Unidos, quem ganhar a eleição dos Estados Unidos vai refletir diretamente no que vai acontecer com a economia do Brasil. Então, a gente é parte indissociável desse todo, que é esse mundo globalizado. Então, não adianta fugir, tá bom? Então, vocês vão sempre aprender, e aí vocês vão ver outras coisas. Tem uma doença de bovino, que é a fotossensibilização, isso é um exemplo, né? Quando eu estudei na faculdade, a primeira vez que eu vi essa doença,
que é a fotossensibilização, quando o gado holandês, na parte branca da pele, ele come braquiária, aquilo ali queima. Com certeza alguém aí já viu. Vai falar aí no chat, sim, professora. E aí a gente achava que era um fungo, né? E aí depois o mecanismo foi elucidado. Mas na minha época, achava-se que era um fungo que estava na braquiária. E depois descobriram que não. Né? Então, olha só que interessante. Eu aprendi depois. Vocês vão aprender lá em reprodução. As pessoas descobrem as coisas todos os dias, né? Ano passado, o Prêmio Nobel de Fisiologia foi sobre descobrir o mecanismo celular que regula a questão do oxigênio e tal. E tem uma proteína que chama kiss peptina, por causa do kiss, do beijo. Lá na reprodução eu vou contar a história melhor para vocês. E ela foi descoberta. Quando eu estudei na faculdade, ela ainda não tinha sido descoberta. E aí eu aprendi, eu achei tão legal. Falei, que peptina, que legal, do beijo. E aí, a gente todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E isso, né, é, sem dúvida, ao que eu sou mais grata, porque eu gosto muito de aprender. E se vocês um dia chegarem para mim assim, professora, lá na minha cidade tem uma fruta assim, eu vou prestar toda a atenção do mundo. Eu tenho vontade de saber de tudo. E quando eu descobri que a nossa capacidade de armazenar informações, ela é basicamente infinita, que se a gente estudar todos os dias durante 400 anos, a gente não esgotaria a nossa capacidade de memória, aí eu falei, agora não tem mais desculpa. Se eu sou capaz de aprender qualquer coisa, e se eu consigo armazenar todas as informações, eu quero saber de tudo, menos da vida dos outros. Isso eu não quero saber, não, da vida de ninguém. Mas eu quero saber de onde vocês são, eu quero saber o que vocês gostam de fazer, eu quero saber quem inspira vocês. As meninas que eu tô dando aula me falaram de um youtuber, aí eu fui lá ver, falei, nossa, que legal, ele tem uma camiseta igual a da minha tatuagem. Ele gosta de evolução. Aí uma outra falou de uma ativista que é uma ativista sueca. E aí eu fui lá. Eu quero conhecimento, né? E vocês têm que querer saber. Não é formei, sei fazer cirurgia, já tá bom. Sei castrar, tá bom. Não se limitem, tá? Não se limitem. E vão ser capazes, né? São capazes de aprender qualquer coisa. Eu sou um exemplo disso vivo. Peraí que eu não vou passar ainda o problema para a gente resolver, não. Então, era isso que eu queria falar. Vou falar sobre essa questão das habilidades para vocês, né, que a gente aprende que existem algumas inteligências, então tem essa inteligência linguística, que é saber falar, né, ter facilidade em interpretar texto, a lógica matemática, e aí tem outras, né, que é, por exemplo, a espacial, que é se localizar bem, tem a inteligência da natureza, né, que é ter essa percepção de fazer parte do todo, tem a inteligência musical, né, que são pessoas que têm essa habilidade. Então, todas elas, gente, e a mais importante de todas é a intrapessoal. De todas as inteligências, a intrapessoal é a mais importante. Por quê? Porque aí você vê onde você é ruim. E aí você consegue se responsabilizar e melhorar. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, a coisa que era mais triste para mim na escola era a aula de educação física. Um dia antes da aula de educação física, eu ficava sem dormir. Porque eu tinha tanto medo da bola de vôlei, porque ela me machucava tanto, eu era tão fraca quando eu era pequena, e eu realmente fiquei muito doente um tempo. Então, era aquelas criancinhas magrela, franzina, fraca, que ninguém chama para brincar, sabe? Aquela pessoa na queimada que ninguém chama, era eu. E aí, quando eu, né, fiquei adulta, que eu não cresci muito, em algum momento, principalmente porque eu gosto muito de grandes, eu decidi que a força física, né, e o meu equilíbrio, que eu caí à toa, não ia ser um limitante para mim. E aí eu comecei a trabalhar isso. E hoje em dia, depois eu até vou pôr uma foto minha ali escalando para vocês, eu me considero uma pessoa forte, né, eu tenho bastante equilíbrio, faço yoga, preciso melhorar a minha elasticidade, que é bem ruim. Mas quando a gente vê, né, e dirigir. Nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir dirigir na vida. Nossa, eu era péssima, minha habilidade motora também horrorosa. E eu fui tirar carteira tarde. E foi muito difícil para mim, muito mesmo. Tem gente que fala assim, nossa, tirar carteira. Para mim foi muito mais difícil que passar no vestibular, pode ter certeza.
Então, mas a partir do momento que você reconhece a sua limitação, é fácil, porque você vê o problema. Se você já sabe o problema, é metade do caminho, né, para chegar na solução. Agora a gente vai fazer uma atividade que vocês vão escutar um áudio, tá? E depois eu vou abrir aqui a minha câmera e nós vamos discutir lá no chat, quem quiser participar ao vivo, porque eu vou demonstrar para vocês, com situações reais, como que essas habilidades que são importantes, tá? Então, esse aqui é um primeiro exemplo que eu falei para vocês do pessoal do leite, que é outro emprego que eu ia gostar, que eu pedi para um amigo mandar para vocês, e vocês têm que escutar o áudio, tá? Se não escutar, vocês me falem. Ariane, não tá saindo. Não? Não. Peraí. Não tá passando áudio? Só a foto? É. A foto Deixa eu... tá. Tá, então peraí que eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo e me fala, tá? Tem que aparecer um áudio, senão eu mando ele para vocês aí de algum jeito no WhatsApp. Vocês ouvem, porque é o exercício que a gente vai fazer. Tá escutando? Não. Não? Ixi, eu coloquei o áudio aqui no... Ninguém escutou? Não. Tá muito baixo. Ah, tá baixo? E se você colocar no seu celular e chegar perto do microfone? Tá, eu vou ver se... Peraí, deixa eu colocar... Eu posso... As meninas não escutaram nem baixo, né? Então, peraí, deixa eu pensar. Talvez eu mando para vocês ele por WhatsApp. Eu cortei ele aqui. Peraí. Deixa eu pensar. Eu vou colocar meu celular aqui próximo. Não, mas aí não... Deixa eu ver se eu consigo mandar ele por aqui. Eu acho que tem uma ferramenta de anexar, não tem? Não, ele tá anexado na apresentação. Tá. Quer ver, ó? Ele tá aqui. Deixa eu ver se ele... Para mim, ele tá aparecendo normal aqui. Que estranho. Vamos lá, vê se vocês estão escutando. Nada. Nada? Nada. Qualquer coisa manda pro Glauco e ele manda pra gente no grupo. Pro grupo? Eu não sei, será que ele vai estar online? Tem alguém que tem meu WhatsApp aí da turma? Eu acho que não. Alguém às vezes pode mandar o número de telefone aqui no chat e a pessoa manda no grupo da nossa sala. Pode ser. Eu vou pegar o áudio aqui e vou encaminhar ele no meu WhatsApp. Eu vou abrir meu WhatsApp aqui, viu, gente? Bom. Sei que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha tela ou vocês estão me vendo? A gente Minha tá vendo os dois. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Eu vou mandar pro Glauco esse áudio. E aí... Porque esse aqui, depois a gente vai ter o do exercício, mas aí o do exercício vocês vão... Eu vou pedir para ele encaminhar. Alguém podia me... anota... Não, vou falar meu telefone. Vocês não vão ficar me mandando mensagem toda hora, não, né? Manda... Eu vou pôr meu telefone aqui. Alguém me manda um oi no chat. Prometo que agora é rápido, tá, gente? Vocês já devem estar cansados já. Quando a gente fica uma hora na... Não, a gente tá adorando. Quando a gente fica mais de uma hora, a gente fica super já. Ai, vou ali dar uma voltinha. Mas tá tão legal. Nossa, mas tem mais de uma hora da aula já. Comentando que tá muito bom. Ai, que bom que vocês estão gostando, porque é importante, viu, gente? Sério mesmo. Não é zoeira, é muito importante. Alguém me manda um oi aí, que eu já encaminho aqui o áudio.
Eu tenho que pôr o fone, porque minha cachorra Rottweiler tá no cio. E o Spitz tá louco. Vocês têm que ver. Aí, ó, pra Lara mandar. Ariane, Oi. vou te fazer uma pergunta que tá todo mundo querendo saber no grupo, porque a gente te achou uma mulher maravilha. Ah, ó! Olha essas perguntas interessantes, hein? Não, é porque a gente achou, tipo assim, eu sei que é indiscreto perguntar, mas quantos anos você tem? Ah, Vocês dois, né? Tá bom. disciplina. Quando você chegar na minha disciplina, eu falo. Ah, tá bom, então é porque assim, a gente tá incrédulo com o tanto de coisa que você já fez e a gente tá achando o máximo. Ai, eu vou mostrar umas fotos para vocês aqui quando eu era criança na roça. Vocês vão adorar, que segurando galinha. É porque a sala tem mais mulheres do que homem, tá todo mundo assim, meu Deus. Esse negócio de mulher aí é muito difícil. Um dia nós vamos debater essa questão aí, porque as pessoas têm muito preconceito com mulher, viu? Muito, muito, muito. A gente tem que provar a nossa competência, sim, muito mais, tá? Então, isso é muito, é muito triste. Muito mesmo. Antes de eu pensar em fazer alguma coisa do curso, já me fala o que que é serviço de mulher e o que que não é. E eu nem decidi o que que eu quero ainda. Não, aqui, e não deixe ninguém falar isso pra você, não. Qualquer coisa você me chama, porque, ó, eu tô forte. Eu falo que é serviço de homem, então vem cá. Vem aqui que eu vou mostrar pra você como é que é serviço de homem, então. Tem homem que não sabe fazer nem o que é denominado serviço de homem, vai ficar falando pra gente o que que tem que mas fazer ou essa não. questão do machismo aí é triste. E foda. a gente sofre até na casa da gente. Isso é... Nossa, quando eu falei que queria fazer equinos, todo mundo falou que era coisa de homem, que era pra eu Nossa, mexer. Pois é, tem muita gente que Gente, fala não tem mesmo. nada disso. Nossa, eu tenho uma amiga do equino que ela é fodona. Nossa, eu vou chamar ela para vir aqui um dia dar um curso. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ariane, você podia talvez um dia agendar uma aula para a gente falar mais sobre a profissão das mulheres na veterinária. Eu vou falar pro Glauco, vai ter um debate que até eles me pediram para moderar, só que vocês não vão acreditar que eu sou tímida. E é verdade. É sério, é sério. Quando eu não preciso aparecer, eu não gosto. Aí a minha irmã vai dar entrevista, ela é agrônoma, sabe? E ela também vai ser um debate sobre isso, os preconceitos que a gente sofre. E, nossa, e é horrível. Assim, até das pessoas, né, dos homens acharem que a gente é incompetente e que a gente tá dando moral também, tem isso, viu? Então, é complicado. Os meninos aí não vão ser assim, eu tenho certeza. Que eles sempre, né, vão, nunca. Primeiro que a gente não julga ninguém, né? Que a gente aprendeu hoje. A gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. E aí, às vezes, aquela pessoa não teve oportunidade, cresceu uma artista naquele ambiente. Mas aí ela vai estar aqui na universidade e fala: olha lá, a professora Cândice chega lá e faz a cirurgia do poito. Fodona. A Então, pessoa tem que estar aberta a isso. né? Ó, eu quero que vocês. Vocês estão encaminhando o áudio? Já vamos escutar. Eles vão escutar. Vou falar pro Glauco aqui. Ó, vocês escutem aí, eu vou parar. No caso do que aconteceu, quando eu trabalhava na fábrica de sorvete.
Eu já acabei de escutar. Eu também. Eu também acabei aqui agora. Gente, então o que aconteceu aí? Meu amigo trabalhava na fábrica de sorvete do McDonald's. Olha só. Então tá bom, né, professora? Agora a gente já sabe que rola trabalhar na fábrica de sorvete do McDonald's também, né? Por que não? E aí, qual foi o problema dele? Misturou o sorvete de baunilha no sorvete de chocolate. E agora, meninas que estão aí, vão todo mundo abrir o microfone. Quem quiser, abre a câmera. Vão aí. E agora? O que vocês fariam? Vou poupar vocês dessa visão. Nossa. E agora? Joga fora? Vamos tomar uma Tava decisão. bom e fazia um sabor novo. O mix. Sabor Aproveitava novo. para fazer um milkshake, que é tudo misturado mesmo. Talvez ele dava muito dinheiro pro McDonald's. Isso é muito rico. Primeiro vez Receita que nova. separar, né? Era um novo sabor, gente. Uai. Aqueles produtos que saem, tipo assim, edição Mas limitada, aí, né? vocês têm que pensar, não, tudo bem. Aí misturou o chocolate com baunilha. Aí o que vocês pensaram? Vocês pensaram em criar uma coisa nova. Mas aí, olha aqui, vamos discutir. Né? Os meninos falaram, ó, beleza, faz milkshake. Já fazia o milkshake, né? Aí o milkshake também tem os sabores. Olha só, vamos prestar atenção. Como que eu teria que proceder dentro de uma situação dessa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Olhar a composição do sorvete de baunilha e olhar a composição do chocolate. Então, se eu olho a composição dos dois, o que eu tenho? Eu sei o que tem. Então, ó, eu sei que o de baunilha tem isso, isso, isso e aquilo, e eu sei que o de chocolate tem isso, isso e aquilo. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou falar para vocês, né, como que esse problema foi solucionado, que ele foi solucionado. Então, é que vocês não entendem de sorvete, né? Vocês deviam entender. Eu faço sorvete, tem sorvete ali. Eu faço quase todo fim de semana. Vocês vão ver que, normalmente, a base de todos os sorvetes é a baunilha. Então, tem até daquela moça da rainha da cocada lá, ela faz a base, ela pega o de baunilha, a base, e depois faz o chocolate ou morango. E então, o que ele fez, na verdade? Ele olhou a composição dos dois e ele transformou tudo em chocolate. Por quê? Porque a baunilha é um sabor, né, que é mais suave. Então, eu sei que parece bobagem, né, mas quando vocês forem fazer uma coisa dessas, às vezes num laticínio, um queijo, um iogurte, o que vocês têm que conhecer primeiro? A composição daquilo ali. E a partir dessa composição, aí sim, eu vejo quais são as minhas possibilidades. O milkshake era uma possibilidade, né? Porque dependendo ia ser mais fácil do que fazer o sorvete. Mas eu primeiro precisava conhecer as composições, tá? Do que eu misturei? O que eu misturei aqui? O que tinha nesse que não tem nesse? O que eu posso fazer? Né? É como se eu estivesse fazendo um bolo. Então, o que falta? A minha mãe esses dias estava fazendo pão de queijo, e aí a massa dela ficou grudenta. Aí eu pus a mão, eu falei, mãe, isso aqui tá faltando é ovo. Porque o ovo vai fazer o quê? Emulsificar, porque ele tem fosfolipídios. Fui lá, mexi na massa da minha mãe, pronto. Tá? É óbvio que vocês não precisam saber isso, né? Mas, dentro da clínica, às vezes você tem um remédio um medicamento que é para bovino, mas ele também pode ser usado em cães. Só que ele estava muito... a concentração é muito grande, a que eu tenho aqui de boi. O meu cachorro... Um minuto, peraí que eu vou pegar um aqui para vocês verem. Vem, Pierre. O meu cachorro é isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai deixar o cachorro sem remédio? A gente tá lá na propriedade rural, o cara tem um cachorrinho desse tamanho, um Fox Paulistinha que ele ama. Você vai deixar de tratar ele? Não, você vai pegar aquele medicamento, vai pegar um soro fisiológico, vai diluir e vai fazer com que você consiga aplicar esse medicamento, tá? Então, vocês têm que conhecer
né, as coisas, ter o conhecimento técnico e essa habilidade de solucionar problemas, tá? Eu vou passar um áudio para vocês, que vai ser o áudio do exercício do Glauco. Então, esse áudio eu vou contar para vocês já o que é, porque é muito legal, que é de uma amiga minha. Ela tinha uma clínica em São Paulo, e aí, um dia, chegou uma proprietária desesperada, com o cachorro, gritando, e aí, a hora que ela pegou o cachorro, né, viu que era emergência, o cachorro já estava morto. E aí, ela falou, seu cachorro já não está mais batendo no coração, então, e falou para ela, né, então você leva o seu animalzinho, né, e coloca ele num lugar, né, faz um terra. E aí, passaram-se 3 meses, essa mesma moça chegou na clínica da minha amiga com o cachorro congelado. E falou, e agora, doutora? Agora ele vive? O que vocês fariam? O que vocês iam falar para essa moça? Isso é uma situação real, gente? Não é zoeira minha. Vocês vão ouvir o áudio da minha amiga contando, tá? Então, essa vai ser a atividade de vocês. O Glauco já postou lá a pergunta. E aí vocês vão dizer o que vocês falariam para ela. Mas aí, o que a gente vai pensar? A professora falou que a gente não pode julgar a moça. A gente não pode julgar ela, né? A gente não sabe a vida dela. Imagina o amor que essa pessoa sentiu por esse animal para ela ter congelado ele lá 3 meses, tá? Então, vocês vão pensar e vão responder lá. E pensar nisso, né? Que essas habilidades, essas competências humanísticas, elas são, de fato, muito importantes, né, para o veterinário. Eu vou só colocar aqui o finalzinho, né, da minha apresentação para vocês, que é o último slide. Eu queria que vocês olhassem para essa escultura aqui e pensassem uma coisa comigo. Essa escultura aqui chama O Homem em Busca de Si Mesmo, e ela é de uma escultora americana, ela é viva, ela chama Bobbie Carlyle, e isso aqui reflete a vida da gente, né? Por que é tão doloroso, professor? Por que é tão difícil? Tem dia que dá um desânimo danado, tem dia que tem tanta coisa, tem dia que é tão difícil ser legal com a pessoa que é diferente de mim, com o meu colega lá mala. Então, é difícil por quê? Porque a gente, né, ao mesmo tempo que a gente é o escultor, a gente também é a pedra. Então, é doloroso esse processo de transformação, da gente se tornar o que a gente quer ser, né? A gente ser esse veterinário do mundo melhor aí, não é fácil. Eu tô nesse processo. Nós somos seres inconclusos, né? Então, a gente está em construção o tempo inteiro. Eu ainda espero aprender a tocar piano, né? As minhas habilidades como veterinária eu trabalho todo dia. Nossa, eu aprendo coisa de cachorro, eu aprendo coisa de ave, de uma baleia. Então, eu sei que eu vou morrer estudando, porque eu nunca, né, o dia que você descobre o tamanho da sua ignorância, né, quanta coisa no mundo, quantos livros eu não vou poder ler, lugares eu não vou poder ir, né, e aceitar isso e falar, não, mas eu vou fazer o máximo para ser a melhor versão de mim no tempo que eu tiver. Então, vocês falaram, professor, quantos anos você tem? Quantas coisas você já fez, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês, isso não é importante. O que é importante? Que todo dia eu acordo na minha vida querendo ser a melhor versão de mim. Eu quero ser a melhor amiga para os meus amigos, e os meus amigos são incríveis, são pessoas incríveis. Eu quero ser a melhor professora que eu puder, eu quero passar o que eu tenho de melhor para todo mundo que me rodeie, né, para a cidade onde eu vivo. Então, é possível construir um mundo melhor com pessoas melhores. Se, às vezes, aqui em Bambuí, eu fico chateada, sabe, porque eu vou andar de bicicleta, e aí passa aquelas caminhonetonas e me vê ali sozinha, na estradinha de terra, e não diminui a velocidade, sabe? Esse fim de semana até passou uma caminhonete com o adesivo da veterinária, e a mesma coisa, né? Viu aquela poeira, e lá na minha cidade, quando a gente está na estrada de terra, primeiro que a gente cumprimenta todo mundo, e segundo que quando a gente vê alguém a pé, a gente diminui, porque sabe que a poeira, né, é incômoda, ainda mais nesse tempo seco. Então, às vezes eu fico triste, sabe? Aí eu falo para a moça que me ajuda aqui, eu falo, Cleide,
As pessoas não me cumprimentam na estrada de terra, as pessoas aceleram. Aí, às vezes, eu fico brava, sabe? Mas eu não paro de ser gentil. Passa um caminhão, eu dou tchau. Quem me encontrou já andando de bicicleta sabe que eu faço isso todos os dias. Às vezes eu tô andando aqui no bairro, aqui em cima, com os meus cachorros, eu dou bom dia, as pessoas não me respondem. Eu fico triste, mas eu não paro de dar bom dia. Eu não paro. Eu sorrio e dou bom dia. Então, é uma luta diária. Por quê? Porque às vezes você está num dia ruim, aí você vê uma pessoa andando, bom dia. Você fala, o dia vai ser melhor. Então, assim, pequenas atitudes, né? A gentileza, se comprometer, e é isso aqui. Ser feliz, ser visionário, estudar, se comunicar bem, ser criativo, né? É isso que a gente espera. E ter cultura, tá? Não é, eu sou veterinário, eu não preciso saber, né, sobre o aquecimento global, sobre a literatura, sobre a arte. Não, nós somos seres que precisam ser completos, né? A inteligência, ela é um todo, né? Um ser inteligente, ele é inteligente por dentro, por fora, e é inteligente no mundo. Depois vocês vão ouvir o áudio da minha amiga. Esse aplicativo aqui, gente, que ficar fazendo palavrinhas, né, eu adoro. E aí, as minhas fotos, eu aqui pequenininha, com a galinha na mão, esse aqui é muito legal. Aqui em Uberaba, com a minha turma lá na faculdade, eu aqui. Aqui no meus 100 dias, que lá na UFRA a gente fica bebendo o dia inteiro, começa de manhã e fica, quase morre. Então, aqui, 100 dias para formatura. E aqui mostrando para vocês, né, eu escalando, a força que eu adquiri com o tempo, remando, eu gosto de mergulhar, e escalar, e fazer trilhas. Quando eu estou na natureza, eu me sinto muito bem, né, para mim é mais fácil me sentir bem sozinha nesse lugar aqui, remando e fazendo força, porque às vezes perde de outras pessoas, né, por isso que eu disse para vocês o difícil. Essa foto aqui, gente, é um pessoal da faculdade, né, tem gente que já tem até filho. Essa amiga minha aqui, japonesa, que é a boa do equino, ó. Ela é fodona. Essa amiga minha aqui que eu contei para vocês, que entrou para trabalhar com cachorro, ela comprou um hospital em São Paulo, hoje ela mora em Portugal, trabalha lá, continua tendo um hospital aqui no Brasil. Todos são muito bem-sucedidos, né, e continuam meus amigos, a gente se encontra sempre que pode, a gente já fez reunião online aqui na pandemia, a gente se fala, a gente se admira, e eu tenho muita alegria de falar dos meus amigos, sabe? Porque eu me sinto muito privilegiada, que eles são pessoas incríveis. Então, eu espero que vocês se construam, né? Pessoas incríveis. Que vocês não aceitem, não, eu quero ser uma pessoa que vai fazer um mundo melhor. Eu quero ser o veterinário de grandes legal, que a pessoa sabe que pode contar comigo, porque eu vou lá. Às vezes, num domingo, aconteceu, eu tenho que fazer uma cesárea, e eu tô lá, né, eu queria estar em casa, mas eu vou porque eu sei que é importante para aquele senhor lá, que tinha só aquela vaca. Isso aconteceu com o meu tio esses dias, né, que é um produtor pequeno. Ele precisou de uma veterinária, não queria chamar a menina da minha cidade, minha prima que me contou, e até ela foi e conseguiu fazer a cesárea, deu tudo certo, né, mas aquele animal para ele tinha um valor inestimável. Então, a gente sempre, né, pensar no outro, pensar como que a gente pode ser melhor e não desanimar, porque vai ter muita gente que não tá com a gente nessa, né, de ser melhor, que quer passar a perna no outro, que acha que ele quer ter a caminhonete dele sozinha, ele quer ser rico sozinho. Não. Eu acredito nisso, que enquanto tiver gente que, sei lá, animal sofrendo, gente doente e morrendo, a gente nunca tá completo, né? Sempre falta, por quê? Porque como é que eu vou ignorar o mundo que tá ao meu redor, né? Então, é isso, meninos. Era o que eu queria dizer para vocês. Eu vou mandar o outro áudio aqui agora para vocês, porque eu não sei se vocês não conseguiram ouvir, né? Essa história do cachorro para vocês dizerem o que vocês vão falar, tá? Mas então era isso que eu tinha para dizer para vocês, né, gente? Eu queria ficar só uma horinha para não demorar muito, mas eu sabia que era uma responsabilidade muito grande falar isso para vocês, porque a gente
né? Na faculdade, às vezes o professor ele é muito bom na cirurgia, mas ele não ensina a gente a lidar depois lá no campo. E isso é difícil. A gente que é mulher o tempo inteiro, e às vezes a gente fica com raiva, fala que cara babaca, ele nem sabe que eu não sei, por que ele tá me tratando assim? Teve um dia, gente, que eu fui numa fazenda trabalhar com reprodução de gado de corte. E aí tinha um vespeiro, assim, de marimbondo. E aí eu saí de perto, sabe? Aí o dono da fazenda falou assim para mim, uai, veterinária com medo de marimbondo? Aí você respira, né? Aí eu ia falar, não, você não tem medo. Não, aqui, ó, toma. Não é medo, não tem medo de marimbondo, não quero ser picada, né, obviamente. Então, eu escutei isso, veterinário com medo de marimbondo. Pensa, né? Fora as piadas, né, veterinária de pônei, veterinária de Jersey. Então, assim, sofri muito bullying já na vida. Sei que não vai ser fácil para ninguém, nem para os meninos, mas eu sei que vocês vão dar conta. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui é que os professores são muito bons. Então, os professores aqui, eles se esforçam. Todo mundo aqui quer dar uma aula boa, quer ensinar o melhor. E aí, a responsabilidade do aprendizado é nossa. Igual eu estou dando fisiologia, eu falei, gente, tá aqui. Eu fiz o meu melhor, eu vou explicar da melhor forma possível. Não vou dar prova. O teste vocês podem fazer, mas a responsabilidade é de vocês, tá? Porque vocês têm que querer melhorar. Então, era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguém conhece a minha cidade? Minha cidade tem 3.500 habitantes, contando a zona rural. Eu acho que você pode falar mais sobre você aí. O pessoal aqui no grupo, todo mundo acha você muito da hora e todo mundo querendo saber de onde você é, o que você faz. Eu sou de Minduri. Eu nasci em Cruzília, que é o berço do Manga Larga Marchador. E... Gente, a minha família é de Cruzília também. Sério, eu nasci lá e meus pais moram em Minduri, que é do lado. Eu até arrumei um estágio com um menino lá agora, daqui. O Matheus, ele me pediu, ele tá indo para lá fazer estágio agora. Cruzília é bem pequenininho também, é bem pequeno mesmo, todo mundo se conhece, né? Minduri é muito menor. Cruzília tem... Não, Cruzília é do tamanho de Bambuí, gente, eu acho. Deve ter uns 20 mil. Minduri tem 3... Ai, que legal. Sabe quantos restaurantes tem na minha cidade? 1. Sabe quantos barzinhos tem na minha cidade? 2. 1. Não, tem 1, mas tem 2, mas tem um que só abre a hora que ele quer. O dia que ele quer fazer novena, ele não abre, é uma loucura. O Betinho, ele é ótimo. E eu amo a minha cidade, gente, eu amo. As pessoas falam, quando eu fui estudar em Lavras, as pessoas me zoavam, sabe? Minduri, quem conhecia, falava, lá você é cidade de primeira, né? Você põe segunda, já acabou. E aí eu zoava, eu falava, é verdade, lá tem uma placa que tá escrito assim, ó, já temos água mineral, em breve Coca-Cola. E o povo acreditava, o povo de São Paulo falava, é mesmo? Eu falei, não tem Coca-Cola. E aí eles acreditavam, sabe? Eu falava, ai, que povo bobo, né? É a gente que é da roça e ele acredita, né? Como que não tem Coca-Cola? É praga, tem em todo lugar. Mas Minduri tem uma serra linda, linda, é ótimo para escalar, tem cachoeira, e é perto de Carrancas, né, de 50 quilômetros de estrada de terra, então ia muito para lá, vou ainda, perto de São Tomé, tem uma estradinha de terra também, você vai dar uns 60 quilômetros, 70 quilômetros no máximo, e eu gosto muito de lá. Lá é uma cidade que tem uma história muito importante no queijo, porque ela foi colonizada por dinamarqueses, e a pessoa que inventou o queijo Minas, né, é o seu Hans, já faleceu, mas ele morou lá, o dinamarquês. Eu sou grande amiga, né, dos netos dele. E então a gente teve uma influência interessante europeia lá também. Então lá na minha cidade, gente, se você, por exemplo, sai assim os trabalhadores, né, que saem das roças, das obras, aí vão lá nesse barzinho, eles estão comendo gorgonzola, né? E aí, que é um queijo francês, que todo mundo, queijo... Tem muita gente rica que é um queijo fino, né? E faz super bem para a saúde, tem antioxidante, que é aquele queijo mofado, e você vai lá, você encontra o tiozinho lá da obra comendo gorgonzola. Então, é muito legal. As pessoas lá têm uma cultura interessante, que foi muito influenciada por esses
esses dinamarqueses. É uma coisa que... E as pessoas lá têm a cabeça aberta também, um pouco mais por isso, eu creio. Talvez seja por isso que eu já sou mais, né? Quis muito ver o mundo, muito. Queria muito ver o mundo quando eu era pequena. Eu queria muito, muito. Eu imaginava as coisas assim e, sei lá, imaginava Paris, imaginava Viena, e eu tive a oportunidade, né, de ir já para alguns países, e tudo foi com o meu dinheiro, viu, gente? Eu não ganhei nada, nada, nada. Eu não ganhei carro, eu não ganhei nada, nada. Minha família me proporcionou estudar, mas a minha família, meus pais, se eu não tivesse passado numa faculdade federal, eles não teriam condição de me sustentar. Eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Então, eu sei que tem muita gente que ter dinheiro é muito bom, a família, né? Porque aí é muito mais fácil. Quando eu estava formando, eu tive amigos que foram fazer estágio no exterior. Eu queria muito ter ido, muito. E na minha época não estava tão fácil assim. Agora também está difícil. Esses programas do governo, né? Que agora também acabou, vocês se deram mal. Mas aí eu queria muito ter ido, né? Tem várias coisas que eu não tive oportunidade, mas eu criei oportunidades, né? Depois com o meu trabalho. Então, às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas a gente chega lá. E tudo, né? Então, eu espero que depois, quando vocês estiverem formados, eu já consiga tocar um pouquinho de piano, quem sabe? Que é uma meta, uma habilidade que eu preciso. Gente, então é isso. Eu queria muito conversar com vocês pessoalmente e perguntar um pouco sobre vocês. Eu vou deixar aqui um questionamento, que foi o que eu fiz para os meninos. Pensa numa pessoa que você admira. E aí eu fico pensando, a geração de vocês, né? Não fala para mim que vocês admiram a Anitta, não, tá? É muito triste. É muito triste. Eu posso falar que admiro você? Não, tem que ser uma pessoa famosa. Mas eu fico feliz, né, que vocês demonstrem isso, porque eu sou uma pessoa muito batalhadora. Eu tenho dias que eu me sinto fraca, às vezes eu falo, nossa, mas eu, né, de novo eu vou ter que ir lá malhar, de novo. Eu tô malhando em casa, gente, tá um desafio, porque eu tô com medo na academia. Então, faz mais de mês, mas, ó, hoje eu malhei braço, mas eu malho, eu tenho umas latinhas de tinta com areia, e aí eu coloco num varão, que é de uma cortina velha. Aí, às vezes, eu dou uma machucadinha, sabe? Mas tá engraçado. Mas eu não deixo de fazer. E aí eu me cobro, eu falo, eu tenho que assumir minha responsabilidade, porque a saúde é muito importante para mim. Eu me sinto muito bem de ter saúde, eu vejo, né, a pele da gente fica boa, eu gosto de comer bem, ter saúde, eu sinto saúde, né, eu fico feliz, eu gosto de sair, andar de bicicleta e conseguir, sabe, às vezes eu fico até perdida, descobri uma lagoa aqui sábado, linda, 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 tava de um verde, assim, incrível. Então, eu tenho meus conflitos, né, sempre, como todo mundo, mas eu tento ver com calma, respirar, que é importante, respirar devagar, né, estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, vocês vão aprender, e quando a gente respira fundo, a gente fica mais calmo, vê com mais clareza, e sempre quando vocês tiverem que responder alguma coisa difícil, pensa, dorme com as palavras, responde no outro dia, às vezes uma pessoa te irritou, né, aí você, na hora, depois se arrepende, né, porque a gente sofre quando a gente fala alguma coisa que a gente não devia, a gente sofre, e aí a gente sempre, né, dormir com as ideias, repensar, e pensar. E vocês vão entrar lá no CFMV, viu? Vejam lá as opções que vocês têm como veterinários. Tem tanta coisa legal. Às vezes eu fico desesperada de não falar, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero? Eu trabalho com inseto também, sabe? E aí agora eu estava escrevendo o livro dos insetos, eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer todos esses projetos? E falando bem dos insetos, que eles são ecológicos, sustentáveis, uma ótima proteína, tanto para os animais, né, para os nossos pets, para as aves, quanto para a gente, que eles ajudam no metabolismo, tem muita proteína e fazem bem para a pele. Então, vocês comem insetos, tá? Gente, um beijo para vocês. Gostei de falar com vocês. Vou tirar aqui a gravação.
Eu fiquei feliz que as meninas falaram, os meninos também, teve alguém que falou, e eu fico... Foi o que eu falei para vocês, eu fiquei até